Fala galera, tudo bom? Eu sou o Lucas Perclar, eu sou tutor em Anatomia na Unirio e eu vim aqui dar a quarta tutoria do módulo 3 de Anatomia 1 para falar sobre vias aéreas inferiores. Hoje a gente vai fechar esse módulo e aí vocês vão ter os EDs para fazerem, tá? Não esqueçam desses EDs, são 4, os 4 vão valer pontuação para o módulo 3. Bom, roteirinho, só para ter uma noção do que vai ser falado, a gente vai começar só passando um conceito inicial de vias aéreas inferiores. A gente vai falar de traqueia, lobos pulmonares e pleuras, e depois a gente vai falar de árvore traqueobronquial, brônquios principais, células pulmonares e segmentação broncopulmonar. Bom, o que eu preciso que vocês saibam da vias aéreas inferiores? A gente vai ter 3 zonas nas vias aéreas inferiores, que são a zona de condução, a zona de transição e a zona respiratória. A zona de condução é uma zona que vai única e exclusivamente transmitir o ar, vai passar o ar para frente. A zona de transição são as zonas que vão fazer função de condução, mas também tem alvéolos que surgem diretamente delas, tá? Então, na zona de transição, você tem tanto uma passagem de ar quanto uma troca. E na zona respiratória, você não tem mais a passagem de ar, é só a troca, a oxigenação do sangue. A traqueia. A traqueia é a via de passagem da laringe até os brônquios-fontes. Está marcado aqui o início da traqueia, e o final dessa traqueia. A traqueia vai ter, em média, 9 a 16 centímetros de comprimento, isso aí varia, lógico, por conta do tamanho da pessoa, e um diâmetro de 2,5 cm, que é mais ou menos o diâmetro de uma moeda de R$1, tudo bem? Em menor grau, a traqueia ela também vai oferecer uma proteção contra a poeira e vai oferecer pequena secreção de muco e mobilização desse muco. É importante nas nossas vias aéreas inferiores a gente ter uma constante mobilização do muco, tá? Porque isso aí vai garantir que ele não se acumule nos nossos pulmões, ele não se acumula nos nossos parênquimas. A traqueia são 16 a 20 anéis cartilaginosos em forma de C. Então a gente tem esses anéis em C, aqui ó, esse C aí, tá? E eles vão impedir o colapso dessa traqueia durante a respiração, principalmente durante a inspiração, tá? E aí a gente vai ter essa cartilagem e depois o tecido conectando entre elas, que vai garantir essa troca, essa passagem de ar. Aqui para vocês terem noção do tamanho da traqueia, moeda de R$1 novamente. E isso é o final da traqueia, é a região conhecida como carina. A carina é a bifurcação da traqueia para os brônquios-fontes, tá? Brônquio-fonte direito e brônquio-fonte esquerdo. Isso é uma carina normal, vista por broncoscopia. Broncoscopia é o exame que a gente vai botar uma câmerazinha e vai descendo para ver as nossas vias aéreas. Isso aí é o final da traqueia. Aqui um bronquio-fonte, aqui o outro. Carina. A traqueia ela vai ter um músculo chamado músculo traqueal, que vai aumentar ou diminuir um pouquinho o diâmetro dessa traqueia para garantir que o fluxo de ar seja mais constante, tá? Ela vai ajudar na equalização das pressões para garantir que o nosso fluxo de ar seja mais fácil. A vascularização da traqueia, ela vai se dar nas partes mais distais pela artéria brônquica, pelas artérias brônquicas, na realidade, né, que são ramos diretos da aorta. Mas você também vai ter uma irrigação, principalmente da parte mais proximal, mais perto da laringe, das artérias torácicas internas e da tireoide inferior, que ambas são ramos da artéria subclávia. As veias da traqueia vão drenar para a veia tireoide inferior, que, por sua vez, vai drenar para o tronco braquicefálico esquerdo, virar a veia cava superior e voltar para o coração. Então, basicamente, essa é a drenagem da traqueia, tá? A traqueia é interessante que ela pode ser vista no raio-x. Olha, marquei aqui a traqueia. Vocês conseguem ver? Marcado aí. E a traqueia no raio-x ela é muito indicativa porque ela é uma demarcação clara assim, de mediastino superior e ela pode ser facilmente desviada, tanto ipsilateralmente quanto contralateralmente. Quando você tem um desvio de uma traqueia, você tem que procurar saber o que é a causa. Aqui vocês podem ver que essa traqueia está desviada. Nesse caso, é um pneumotórax. O que é o pneumotórax? A gente vai entrar mais a fundo nele depois. Mas o que vocês precisam saber agora é que um parênquima pulmonar está empurrando a traqueia e faz ela desviar, nesse caso aí, para a direita. Aqui ela também está desviada para a direita, só que não é mais o pneumotórax, não é mais empurrado
Ela não é mais um desvio contralateral. O que a gente tem nesse caso aqui é uma atelectasia, que a gente também vai entrar, que está puxando essa traqueia, tá? Então, a traqueia no raio-x é um bom indicativo de patologias no parênquima pulmonar ou pleurose. Nos pulmões, algumas coisas que vocês precisam saber dos pulmões, alguns pontos principais. Esses são os ápices pulmonares e essas são as bases pulmonares. Os pulmões eles vão ter 3 faces principais, tá? Essa face mediastinal, a face aqui voltada para a linha média do corpo, a face costal, que é toda essa face voltada para o exterior, para a pele, e a face diafragmática, que os pulmões vão estar apoiados no diafragma. O pulmão esquerdo, ele vai ter uma indentação, podemos dizer assim, um molde, que é a incisura cardíaca. A incisura cardíaca, vocês conseguem imaginar que é onde o coração vai estar alojado. Tudo bem? Se a gente voltar aqui no raio-x, a gente consegue ver, por exemplo, aqui o coração bem marcado e o pulmão esquerdo ele tem um formato diferente do pulmão direito na radiografia por conta dessa incisura. Vamos lá. A ponta, no final ali dessa incisura, a gente vai ter o que a gente chama de língula, tá? Que é uma protuberância, que é um ponto anatômico relevante também. Os hilos pulmonares, o que são os hilos? Os hilos são os pontos de entrada e de saída dos vasos, das artérias, das veias, nesse caso aqui dos brônquios, do pulmão, tá? E eles vão ter uma organização diferente no pulmão direito e no pulmão esquerdo, por conta da organização também diferente dos brônquios fonte direito e esquerdo. No pulmão direito, a gente vai ter mais anterior a veia pulmonar, a artéria pulmonar e posterior o brônquio fonte direito. Aqui é interessante a gente notar que os brônquios não entra o brônquio fonte, mas sim o brônquio lobar, médio inferior, e o brônquio lobar superior, tá? Ocorre essa segmentação do lobar superior antes de entrar no hilo. E na esquerda a gente vai ter brônquios, artéria e veia. Aqui é veia, artéria e brônquios. Aqui é brônquios, artéria e veia, tá? E a gente também vai ter essa segmentação, só como superior e inferior, a artéria pulmonar e as veia pulmonar. A circulação pulmonar, acho que todo mundo já conhece, a artéria pulmonar e a veia pulmonar. Essa circulação, ela tem a função principal de fazer a troca gasosa e oxigenar o sangue vindo dos tecidos, tá? Só que isso não é o que vai irrigar o parênquima pulmonar. O parênquima pulmonar, ele vai ser irrigado pelas artérias bronquiais. Essas artérias bronquiais, elas vão acompanhando os brônquios, que vão segmentando, as artérias vão segmentando junto e vão irrigando, vão dando sangue oxigenado para os alvéolos, para os brônquios, para o tecido pulmonar em si sobreviver. Elas também são acompanhadas das veias bronquiais. As veias bronquiais fazem o mesmo papel, elas vão drenar e mandar esse sangue ali para o coração direito para que ele possa ser oxigenado posteriormente. Lobos pulmonares são as maiores segmentações pulmonares, tá? E eles são divididos por fissuras. Isso aqui é uma fissura, isso aqui é uma fissura. Cada lobo vai receber o seu próprio brônquio lobar. Aqui a gente tem o pulmão esquerdo. O pulmão esquerdo ele vai ter 2 lobos principais. A gente vai ter o lobo superior esquerdo, e o lobo inferior esquerdo. O pulmão direito ele vai ter 3 lobos. Uma coisa que é interessante, que é importante a gente comentar é que isso aqui, tá? Que divide a fissura do pulmão lobo superior esquerdo e lobo inferior esquerdo é a fissura oblíqua, tá? Fissura oblíqua. O pulmão direito a gente vai ter a fissura oblíqua e a fissura horizontal. Fissura oblíqua, fissura horizontal. E os lobos do direito, a gente vai ter lobo superior direito e lobo superior direito, lobo médio, tá? Não é médio direito, porque não tem médio na esquerda, e lobo inferior direito. Deu para entender? Esses lobos, eles são úteis até para uma segmentação radiográfica, porque no raio-x a gente consegue, sabendo mais ou menos a anatomia, traçar onde está cada lobo e que lobo foi acometido por determinada patologia. Aqui, por exemplo, a gente consegue traçar tranquilamente o lobo inferior, os lobos inferiores. Os lobos médios e superior, eles têm muita interseção, tá?
E o inferior também, o pulmão direito, se você olha na radiografia em PA, que é a radiografia de frente, você vai ter um pouco mais de dificuldade de precisar o que está acontecendo, onde está acontecendo a patologia, mas aqui em perfil a gente consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade para fazer esse diagnóstico. Aqui a gente consegue ver o lobo médio, lobo inferior, lobo superior do pulmão direito, lobo superior do pulmão esquerdo, lobo inferior do pulmão esquerdo. Mas isso aí vocês vão ver em DPI de novo. Pleuras. As pleuras são membranas serosas e contínuas que vão revestir o parênquima pulmonar. A gente tem duas pleuras separadas por um espaço que é a cavidade pleural, lubrificada pelo líquido pleural. A gente tem a pleura visceral, que é a pleura interna, vísceras internas sempre, e pleura parietal externa. Essas pleuras, elas vão ter contato entre si, mas esse contato vai ser lubrificado pelo líquido pleural, tudo bem? A pleura parietal, ela é aderida às estruturas da caixa torácica e ao diafragma. Ela vai se dividir em parte costal, mediastinal e diafragmática, e a gente também vai ter a cúpula da pleura. Elas têm algumas características, essas partes, mas não vale a pena a gente entrar aqui, porque não é tão relevante agora. A pleura visceral é uma pleura aderida ao parênquima pulmonar e vai deslizar sob a pleura parietal. Tá? É importante que a pleura visceral seja aderida ao pulmão e a pleura parietal seja aderida às estruturas da caixa torácica para a gente ter aquela pressão pleural que vocês vão ver na fisiologia, que é importante para a nossa fisiologia da respiração. A pleura visceral, ela é aderida aos pulmões, logo ela tem o formato do pulmão. A pleura parietal, ela vai um pouquinho mais. Inclusive, a pleura parietal, ela chega a recobrir a cabeça, uma porção ali mais superior do fígado, tá? Ela recobre a porção do diafragma. Então, a pleura parietal, ela não se limita somente ao tecido pulmonar. E a gente tem as linhas de reflexão pleural, que são pontos que, basicamente, a pleura vai fazer curvas acentuadas, que ela vai adentrar nas fissuras, ela adentra. A gente vai ter, por exemplo, aqui as linhas externais, as linhas costais, e a gente vai ter também a linha diafragmática, que são as linhas de reflexão pleural. Árvore brônquica. Quando a gente está falando de brônquios fontes, o brônquio direito ele é mais vertical, mais calibroso e mais curto. Portanto, se ele é mais vertical e mais calibroso, caiu alguma coisa ali, vai tender aí para o brônquio direito. O brônquio esquerdo é mais horizontal, menos calibroso e mais longo. Logo, o direito é mais propenso a broncoaspiração. Então, a gente chega na parte de árvore brônquica aqui da apresentação. Bom, a árvore brônquica, vocês podem imaginar que realmente tem um formato de árvorezinha, tá? Por isso que é chamado dessa forma, e ela vai se segmentando. A primeira segmentação é entre os brônquios principais, ou os brônquios fontes. O brônquio fonte direito, ele é mais vertical, mais calibroso e mais curto. Enquanto o esquerdo ele é mais horizontal, ele é menos calibroso e ele é mais longo. Tá? Por que o esquerdo é mais longo? Porque você tem mais estruturas que você precisa cruzar até chegar no pulmão esquerdo. Lembra que o pulmão esquerdo é um pouquinho empurrado por conta do mediastino? Então, o direito, enquanto ele só vira e entra, o esquerdo ele tem que cruzar essas estruturas aí, vasculares e tal. E, por isso, quando você broncoaspira alguma coisa, quando você sem querer engasga, né, o que acontece? O objeto vai sempre escolher o caminho de menor resistência. E aí me diz se é o caminho vertical e calibroso ou horizontal e menos calibroso. Por isso, quando você tem uma broncoaspiração, é mais provável de que seja para a direita do que para a esquerda, por conta dessa anatomia dos brônquios fontes. A árvore brônquica, ela pode ser dividida em brônquios primários, brônquios secundários e brônquios terciários. Os brônquios primários, eles também são conhecidos como principais, os secundários como os lobares e os terciários como segmentares. Existem ainda divisões em subsegmentares, só que essas divisões subsegmentares, para vocês terem uma ideia, é um nível que não vale a pena a gente estudar agora, tá? É algo se você for fazer pneumologia ou tiver interesse nessa área, mas a gente vai ver até os segmentares. Os brônquios segmentares, eles são 10 em ambos os lados e eles são praticamente iguais. Por que praticamente? Porque o direito e o esquerdo, eles têm uma diferença que é o lobo médio, né? Então, no lobo médio, a gente vai substituir por lingulares, superior e inferior. Vamos lá. Superior, o que a gente vai ter? A gente vai ter o apical, posterior e anterior de ambos os lados. Na esquerda, a gente ainda tem o lingular superior e lingular inferior. Lembram da língula, né? Lobo médio, a gente vai ter lateral e medial.
E no lobo inferior, de ambos os lados, a gente vai ter superior, basilar medial, basilar anterior, basilar lateral e basilar posterior. Basilar de base, tá, gente? Base pulmonar, basilar. Na esquerda, vamos ver. A visão do pulmão esquerdo, vou apontando aqui junto para vocês irem acompanhando junto comigo. Primeiro segmento, apical, lobo superior. Segundo segmento, posterior, do lobo superior. Terceiro segmento, anterior, do lobo superior. Quarto segmento, lingular superior. Quinto segmento, lingular inferior. Sexto segmento, superior, do lobo inferior. Sétimo segmento, basilar medial. Só pode ser visto nessa visão aqui. Nessa aqui a gente não consegue ver. Oitavo segmento, basilar anterior. Aqui. Nono, basilar lateral. E décimo, basilar posterior. São essas 10 divisões na esquerda. Agora vamos para a direita. Na direita a gente tem apical, posterior, anterior, até aí tudo certo. E aí a gente entra no lobo médio. O lobo médio a gente vai ter o lateral, que a gente não consegue ver aqui na vista medial, e o medial. No lobo inferior continua superior, basilar medial, não consegue ver nessa vista, basilar anterior, basilar lateral e basilar posterior. Tranquilo? Deu para entender como é que funciona mais ou menos essa segmentação? E aí cada um desses segmentos vai ter um brônquio terciário. Então a gente vai ter os brônquios primários, dividindo para a direita e esquerda, os brônquios lobares, e desses brônquios lobares saem os brônquios segmentares. Se você precisar extrair um segmento desse, é aí que você faz essa delimitação cirúrgica. Tá? E você não tem grandes prejuízos se você extrair um segmento só, falando funcionalmente. Falando um pouquinho das patologias que podem acometer as vias aéreas inferiores, eu separei aqui as mais clássicas. A mais clássica de todas é o pneumotórax. E o que é o pneumotórax? A gente sabe o que é a pleura parietal, que está aderida na cavidade torácica. E a pleura visceral está aderida no parênquima pulmonar. E a gente tem um espaço virtual, que é a cavidade pleural. Quando entra ar nessa cavidade pleural, esse ar vai começar a ocupar esse espaço e impedir que o pulmão se expanda. Ele vai começar a pressionar o pulmão contra o centro da caixa torácica. Isso aqui é um pneumotórax hipertensivo, que já é um pneumotórax bem avançado, e isso pode, inclusive, obstruir o retorno venoso, quando a gente está falando ali das veias cavas, e causar um choque circulatório. Choque obstrutivo, perdão. O derrame pleural é mais ou menos a mesma coisa quando entra um líquido na cavidade pleural, ao invés de ar. A gente consegue reconhecer o derrame pleural por isso aqui, que a gente chama de parábola de Damosier. Isso aí vocês vão ver em semiologia. Tá? E isso aqui é uma densidade muito mais opaca do que o pneumotórax. Então, a gente sabe que isso aqui é sólido ou maciço, sabe? Enquanto o pneumotórax, ar. Atelectasia. Atelectasia é quando você tem uma obstrução, normalmente extrínseca, de algum brônquio, e esse brônquio vai fazer com que o resto do pulmão, que está ali junto com ele, que ele alimenta, colabe. Isso aqui é uma atelectasia, provavelmente de brônquio fonte esquerdo, fazendo que o resto do pulmão esquerdo inteiro seja colabado. Então, se o brônquio fonte acabou o resto do pulmão junto com ele, certo? Por isso aí vai, inclusive, repuxar a traqueia para o lado que está afetado. E a pneumonia lobar é um tipo de pneumonia que vai ser seletiva a um lobo. Vocês sabem que o lobo é esse aqui? Vamos lá, pensa aí. Agora que vocês sabem mais ou menos a anatomia do pulmão e vocês sabem delimitar os lobos os lobos, que lobo tem esse formato na vista lateral? Está escrito aqui embaixo, é o lobo médio. Bom, o lobo médio do pulmão direito está sendo cometido aqui nessa pneumonia lobar. Outra alternativa de pneumonia seria a broncopneumonia, que é uma pneumonia difusa. Mas a pneumonia lobar é uma pneumonia que vai preservar muito mais o tecido do que a broncopneumonia. Então, vai resultar em menos fibrose e menos dano durante a cicatrização do que a broncopneumonia. E, por último, a hemoptise, que a hemoptise é quando você tosse sangue, basicamente. A causa mais frequente de hemoptise é quando você tem uma hipertensão nas artérias brônquicas, tá? Não é nem de artérias pulmonares, nem de veias pulmonares. Por quê? Porque as artérias brônquicas, a gente está falando de circulação vindo do coração esquerdo, circulação saindo direto da aorta. É uma pressão muito maior do que a circulação vindo do coração direito, no caso das artérias pulmonares. Então, você precisa
uma elevação menor de pressão para que as artérias brônquicas comecem a se romper, comecem a extravasar e você tenha hemoptise. Essas aqui foram as referências utilizadas. Gente, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm meu WhatsApp, ou podem deixar aqui nos comentários, ou então no Classroom, que a gente fica feliz de responder.